Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Segunda parte, capítulo 1, parte 1, rumo ao deserto. Aonde iremos, Senhor? Atreveu-se Jacó a perguntar timidamente, logo que entraram nas ruas tortuosas. O moço tarcense pareceu refletir um minuto e acrescentou: é verdade que trago comigo algum dinheiro. Entretanto, estou em situação muito difícil. Sinto precisar mais de assistência moral que de repouso físico. Tenho necessidade de alguém que me ajude a compreender o que se passou. Sabes onde reside Sadoc? Sei, respondeu o servo compungido. Leva-me até lá. Depois de me avistar com algum amigo, pensarei numa estalagem. Não se passou muito tempo, e eis-los à porta de um edifício de singular e soberba aparência. Muralhas bem delineadas cercavam extenso átrio adornado de flores e arbustos. Descansando junto ao portão de entrada, Saulo recomendou ao companheiro: não convém que me aproxime assim sem aviso. Jamais visitei Sadoc nessas condições. Entra no átrio, chama-o e conta-lhe o que se passou comigo. Esperarei aqui, mesmo porque não posso dar um passo. O servo obedeceu prontamente. O banco de repouso distava a alguns passos do largo portão de acesso, mas ficando só, ansioso de ouvir um amigo que o compreendesse, Saulo identificou o muro, tateando-o. Vacilante e trêmulo, arrastou-se dificilmente e atingiu a entrada, ali permanecendo. Acudindo ao chamado, Sadoc procurou saber o motivo da visita inesperada. Jacó explicou com humildade que vinha de Jerusalém, acompanhando o doutor da lei, e desfiou os mínimos incidentes da viagem e os fins colimados. Mas quando se referiu ao episódio principal, Sadoc arregalou os olhos estupidificado. Custava-lhe acreditar no que ouvia, mas não podia duvidar da sinceridade do narrador, que por sua vez mal encobria o próprio assombro. O homem falou então do mísero estado do chefe, da sua cegueira, das lágrimas copiosas que vertia. Saulo a chorar? O amigo de Damasco recebia as estranhas notícias com imensa surpresa, sintetizando as primeiras impressões numa resposta desconcertante para Jacó. O que me conta é quase inverossímil. Entretanto, em tais circunstâncias, torna-se impossível acolhê-los aqui. Desde anteontem tenho a casa cheia de amigos importantes, recém-chegados de Citium, para uma boa reunião na sinagoga sábado próximo. Cá por mim, suponho que Saulo se perturbou inesperadamente e não quero expô-lo a juízos e comentários menos dignos. Mas, Senhor, que lhe direi? Interpôs Jacó, hesitante. Diga que não estou em casa. Entretanto, encontro-me só com ele, assim perturbado e enfermo, e como vedes, a noite é tempestuosa. Sadoc refletiu um momento e acrescentou: não será difícil remediar. Na próxima esquina vocês encontrarão a chamada Rua Direita, e depois de caminhar alguns passos, encontrarão a estalagem de Judas, que tem sempre muitos cômodos disponíveis. Mais tarde procurarei lá chegar para saber do ocorrido. Ouvindo palavras tais, que pareciam mais uma ordem que resposta a um apelo amigo, Jacó despediu-se surpreso e desanimado. Senhor, disse ao rabino, regressando ao portão de entrada, infelizmente vosso amigo Sadoc não se encontra em casa. Não está? Exclamou Saulo admirado. Daqui lhe ouvia a voz, embora não distinguisse o que dizia.
Será possível que meus ouvidos estejam igualmente perturbados? Diante daquela observação tão expressiva e sincera, Jacó não conseguiu dissimular a verdade e contou ao rabino o acolhimento que tivera, a atitude reservada e fria de Sadoc. Seguindo as pisadas do guia, Saulo tudo ouviu, mudo, enxugando uma lágrima. Não contava com semelhante recepção da parte de um colega que sempre considerara digno e leal em todas as circunstâncias da vida. A surpresa chocava-o. Era natural que Sadoc temesse pela renovação de suas ideias, mas não era justo abandonasse um amigo doente às intempéries da noite. No entanto, no rebojar de mágoas que começavam a entumecer-lhe o coração, recordou repentinamente a visão de Jesus e refletiu que, efetivamente, possuía agora experiências que o outro não pudera reconhecer, chegando à conclusão de que talvez fizesse o mesmo se os papéis estivessem invertidos. Concluído o relato do companheiro, comentou resignado: Sadoc tem razão. Não ficava bem perturbá-lo com a descrição do fato quando tem à mesa amigos de responsabilidade na vida pública. Além disso, estou cego. Seria um estafermo e não um hóspede. Essas considerações comoveram o companheiro, que, aliás, deixara perceber ao jovem rabino os próprios receios. Nas palavras de Jacó, Saulo entrevira uma vaga expressão de temores injustificáveis. O procedimento de Sadoc talvez lhe houvesse aumentado as desconfianças. Suas advertências eram reticenciosas, hesitantes. Parecia intimidado, como se antevisse ameaças à sua tranquilidade pessoal. Nos conceitos mais simples, evidenciava o medo de ser acusado como portador de alguma expressão do caminho. Na sua amplitude de senso psicológico, o moço tarcense tudo compreendia. Fora verdade que ele, Saulo, representava o chefe supremo da campanha demolidora. Mas, de hora em diante, consagraria a vida a Jesus, assim comprometendo a quantos deles se aproximassem, direta e ostensivamente. Sua transformação provocaria muitos protestos no ambiente farisaico. Pressentiu nas indecisões do guia o receio de ser acusado de algum sortilégio ou bruxedo. Com efeito, depois de convenientemente instalados na modesta estalagem de Judas, o companheiro falou-lhe preocupado: Senhor, pesa-me alegar minhas conveniências, mas, consoante os projetos feitos, preciso regressar a Jerusalém, onde me esperam 2 filhos, a fim de nos fixarmos em Cesareia. Perfeitamente, respondeu Saulo, respeitando-lhe os escrúpulos. Poderás partir ao amanhecer. Aquela voz, antes agressiva e autoritária, tornara-se agora compassiva e meiga, tocando o coração do servo nas suas fibras mais sensíveis. Entretanto, Senhor, estou hesitando, disse o velho, já picado de remorso. Estás cego, necessitais de auxílio para recobrar a vista e sinto sinceramente deixar-vos ao abandono. Não te preocupes por minha causa, exclamou o doutor da lei, resignado. Quem te disse que ficarei abandonado? Estou convicto de que meus olhos estarão curados muito em breve. Aliás, continuou Saulo como a confortar-se a si mesmo. Jesus mandou-me entrar na cidade a fim de saber o que me convinha. Certo, não me deixará ignorado o que devo fazer. Assim falando, não pôde ver a expressão de piedade com que Jacó o contemplava, desconcertado e oprimido. Entretanto, malgrado a mágoa que lhe causava o chefe em semelhante estado e recordando os castigos infligidos aos seguidores do Cristo em Jerusalém, não conseguiu subtrair-se aos íntimos temores
e partiu aos primeiros albores da manhã. Saulo agora estava só. No véu espesso das sombras, podia entregar-se às suas meditações profundas e tristes. A bolsa, farta e franca, assegurou-lhe a solicitude do estalajadeiro, que de quando em quando vinha saber suas necessidades. Mas em vão o hóspede foi convidado a repastos e diversões, porque nada o demovia do seu taciturno insulamento. Aqueles 3 dias de Damasco foram de rigorosa disciplina espiritual. Sua personalidade dinâmica havia estabelecido uma trégua às atividades mundanas para examinar os erros do passado, as dificuldades do presente e as realizações do futuro. Precisava ajustar-se à inelutável reforma do seu eu. Na angústia do espírito, sentia-se de fato desamparado de todos os amigos. A atitude de Sadoc era típica e valeria pela de todos os correligionários que jamais se conformariam com a sua adesão aos novos ideais. Ninguém acreditaria no ascendente da conversão inesperada. Entretanto, havia que lutar contra todos os céticos, de vez que Jesus, para falar-lhe ao coração, escolhera a hora mais clara e rutilante do dia, em local amplo e descampado, e na só companhia de 3 homens muito menos cultos que ele, e por isso mesmo incapazes de algo compreenderem na sua pobreza mental. No apreciar os valores humanos, experimentava a insuportável angústia dos que se encontram em completo abandono. Mas, no torvelinho das lembranças, destacava os vultos de Estevão e Abigail, que lhe proporcionavam consoladoras emoções. Agora compreendia aquele Cristo que viera ao mundo principalmente para os desventurados e tristes de coração. Antes, revoltava-se contra o Messias Nazareno, em cuja ação presumia tal ou qual incompreensível volúpia de sofrimento. Todavia, chegava a examinar-se melhor agora, aurindo na própria experiência as mais proveitosas ilações. Não obstante os títulos do Sinédrio, as responsabilidades públicas, o renome que o faziam admirado em toda parte, que era ele, senão, um necessitado da proteção divina. As convenções mundanas e os preconceitos religiosos proporcionavam-lhe uma tranquilidade aparente. Mas bastou a intervenção da dor imprevista para que ajuizasse de suas necessidades imensas. Abismalmente concentrado na cegueira que o envolvia, orou com fervor, recorreu a Deus para que o não deixasse sem socorro. Pediu a Jesus que lhe clareasse a mente atormentada pelas ideias de angústia e desamparo. No 3º dia de preces fervorosas, eis que o hoteleiro anuncia alguém que o procura. Seria Sadoc? Saulo tem sede de uma voz carinhosa e amiga. Manda entrar. Um velhinho de semblante calmo e afetuoso ali está, sem que o convertido possa ver-lhe as cães respeitáveis e o sorriso generoso. O mutismo do visitante indiciava o desconhecido. Quem sois? Pergunta o cego admirado. Irmão Saulo, replica o interpelado com doçura. O Senhor, que te apareceu no caminho, enviou-me a esta casa para que tornes a ver e recebas a iluminação do Espírito Santo. Ouvindo, o moço de Tarso tateou ansiosamente nas sombras. Quem seria aquele homem que sabia os feitos lá da estrada? Algum conhecido de Jacó? Mas aquela inflexão de voz enternecida e carinhosa? Vosso nome? Perguntou quase aterrado. Ananias. A resposta era uma revelação. A ovelha perseguida vinha buscar o lobo voraz.
Saulo compreendeu a lição que o Cristo lhe ministrava. A presença de Ananias revocava-lhe à memória os apelos mais sagrados. Fora ele o iniciador de Abigail na doutrina e o motivo da viagem a Damasco, onde encontrara Jesus e a verdade renovadora. Tomado de profunda veneração, quis avançar, ajoelhar-se ante o discípulo do Senhor, que lhe chamava ternamente irmão, oscular-lhe eternecido as mãos benfazejas, mas apenas tateou o vácuo, sem conseguir a execução do gratíssimo desejo. Quisera beijar vossa túnica, falou com humildade e reconhecimento, mas como vedes, estou cego. Jesus mandou-me, justamente para que tivesses de novo o dom da vista. Comovidíssimo, o velho discípulo do Senhor notou que o perseguidor cruel dos apóstolos do caminho estava totalmente transformado. Ouvindo-lhe a palavra plena de fé, Saulo de Tarso deixava transparecer no semblante sinais de profunda alegria interior. Dos olhos ensombrados manaram lágrimas cristalinas. O moço apaixonado e caprichoso aprendera a ser humano e humilde. Jesus é o Messias eterno. Depus minha alma em suas mãos. Disse entre compungido e esperançoso: penitencio-me do meu caminho. Banhado no pranto do arrependimento sincero, sem saber manifestar o reconhecimento daquela hora, em virtude das trevas que lhe dificultavam os passos, ajoelhou-se com humildade. O velhinho generoso quis adiantar-se, impedir aquele gesto de renúncia suprema, considerando a sua própria condição de homem falível e imperfeito. Mas, desejando estimular todos os recursos daquela alma ardente em favor da sua completa conversão ao Cristo, aproximou-se comovido e, colocando a mão calosa naquela fronte atormentada, exclamou: irmão Saulo, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu te batizo para a nova fé em Cristo Jesus. Entre as lágrimas ardentes que corriam dos olhos, o moço tarsense continuou contrito: digne-se o Senhor perdoar meus pecados e iluminar meus propósitos para uma nova vida.